Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casality Magos do Arduino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de motor chamado servomotor. Então neste vídeo você aprenderá o que é o servomotor e como utilizá-lo com o Arduino. Então o servomotor ele é um motor com controle automático de posição, velocidade e torque que utiliza realimentação para ajustar seu movimento. Então nós veremos daqui a pouco ele internamente. Mas a grande diferença dele para o motor de corrente contínua que nós estávamos utilizando é que ele permite posicionar o motor em um determinado ângulo, que varia aí de 0 a 180 graus, o que traz bastante flexibilidade para alguns projetos específicos. Normalmente ele opera em voltagens entre 4.8 e 6 volts, então o Arduino que provê 5 volts é o suficiente para trabalhar com ele perfeitamente. E normalmente o giro dele será entre 0 graus e 180 graus. E a grande vantagem dele para um motor de corrente contínua, como eu disse, é que você pode falar com exatidão para qual posição ele deve se movimentar. Internamente, ele contém um motor, um redutor, que são as engrenagens, um circuito de controle e um sensor de posição, que é um potenciômetro. Então, se você olhar nessa imagem ao lado, você vê que ele tem um motor de corrente contínua, né, o DC motor, né, dentro dele, só que ele tem uma quantidade ali de engrenagens que vai fazer a redução e ajudar na rotação. Ele tem um potenciômetro, que é o que vai fazer com ele tenha uma precisão de movimento, além de uma placa de circuito, que essa placa, quando você dá a informação correta para ele, ele vai posicionar, né, ele vai ligar o motor para posicionar aí, baseado nesse potenciômetro, a posição entre 0 e 180 graus que nós desejamos. Ele é muito utilizado para movimentos de precisão, como movimentação de braços robóticos, controle de câmera. Então é muito comum você ver esses projetos de braços robotizados, no qual nós temos aquela movimentação, né, para cima, para baixo, para frente, esquerda ou direita. Então, para esse tipo específico de projeto, o servomotor ele é perfeito. Então, no nosso projeto, nós vamos criar hoje usando um servomotor e usando um potenciômetro que nós vamos utilizar para controlar a posição dele. Então, nós precisaremos de uma protoboard, uma placa de protótipo, um Arduino Uno, um servomotor, um potenciômetro de 10K e alguns jumpers. E este será o nosso circuito. Então, isolando esse circuito para entender melhor, você verá que nós temos o potenciômetro conectado ali no ground e no caso aqui eu usei o 3.3 volts, pois os 5 volts eu vou usar para o servomotor, mas normalmente a gente conecta o potenciômetro no 5 volts, mas o 3.3 a gente vai conseguir as mesmas medições. Então, só para fazer o uso melhor aqui das portas do Arduino, dessa vez nós conectaremos o potenciômetro no 3.3 volts e vamos deixar os 5 volts para o servo. Então o servomotor ele precisa basicamente de 3 conexões, no qual uma vai ser o ground, né, o terra, uma que vai ser os 5 volts, que nós conectamos no Arduino, e a outra é a porta onde nós enviaremos os sinais para ele saber para qual posição ele deve mover o eixo dele. E essa porta nós utilizaremos aqui a porta 9 do Arduino. Então,
Vamos praticar, vamos dar uma olhada no código-fonte que nós utilizaremos e aí vamos montar o circuito para vê-lo funcionando. Bom, aqui nós temos o código do Arduino. Você vai ver que ele é bastante simples e para fazer uso do servomotor nós iremos utilizar uma biblioteca do Arduino chamado servo.h. Então essa biblioteca já está instalada, disponível no nosso Arduino IDE, não é necessária instalação externa. E a primeira linha então será importar esta biblioteca. Então você vai usar aqui o include servo.h. Feito isso, vamos definir constante para os nossos pinos, no qual nós temos um pino do potenciômetro, que será conectado à porta A0 do Arduino, e vamos definir o pino do nosso servomotor, que no nosso caso é a porta número 9. Feito isso, nós devemos criar aqui um objeto que vai ser o responsável por controlar o servomotor. Então nós vamos declarar ele do tipo servo e eu vou chamá-lo de servomotor. Feito isso, aqui na nossa função de setup, nós vamos registrar neste objeto servo qual que é o pino onde nós temos o nosso servomotor conectado. E para isso nós utilizamos essa função aqui chamada attach, que seria de colocar mesmo o pino, né? Associar. Então eu chamo servomotor.attach e o pino do servo, que vai ser o pino 9. Feito isso, ele já está inicializado. Agora temos a última parte, que é a função do loop, do laço principal. O nosso laço principal ele vai ler o valor do potenciômetro. Então nós chamamos aqui int valor pot, né, do potenciômetro. E através do analog read, passando o pino do potenciômetro, nós teremos aqui um valor entre entre 0 e 1023. Caso você precise entender mais sobre potenciômetro, basta verificar aulas anteriores que eu tenho uma aula só sobre potenciômetros. Além de que esse código está todo disponível no GitHub, tem o link na descrição. Feito isso, nós sabemos que o servomotor trabalha com valores entre 0 e 180. Então nós precisamos mapear o valor 0,1023 para o equivalente no intervalo de 0 a 180. Para isso, nós criamos aqui, né, a posição do servo e chamamos a função map, passando o valor de leitura do potenciômetro, o intervalo de valor de leitura do potenciômetro, que é de 0 a 1023, e o intervalo que nós queremos fazer a conversão equivalente, que é de 0 a 180, que é o valor suportado pelo servomotor. Com a posição do servo calculada, basta chamar no nosso objeto servomotor a função write, passando a posição do servo. E, neste momento, o servomotor posicionará para o local que nós teremos que movê-lo. E damos um delay aqui de 15 milissegundos, só para dar uma folga no processamento. Então eu estou com o Arduino conectado aqui, eu vou fazer o upload deste código. E uma vez esse código lá, nós poderemos montar o circuito e ver o servomotor em funcionamento. Então ele terminou o upload, vamos para a bancada para ver o circuito. Bom, aqui então nós temos o circuito, nada de muito especial. Nosso potenciômetro conectado ao protoboard com o ground, aqui no ground do Arduino. Temos o pino de 5 volts, que na verdade nós usaremos o 3.3 hoje, então ele está aqui no pino 3.3 do Arduino, e o pino central do potenciômetro
nós vamos conectá-lo aqui na saída A0. E o nosso potenciômetro, que ele tem essa aparência, normalmente ele vem com várias dessas conexões aqui diferentes, você pode simplesmente puxar, remover e adicionar outras, né? Você vê que ele tem até esses suportes aqui do lado para você prender no seu dispositivo, e ele é composto de 3 pinos. Então esse pino marrom ele vai ser o ground, o terra. Então eu puxei aqui um pino dele que está conectado aqui no terra do Arduino. O pino central, que é esse laranja, ele é o 5 volts. Então eu puxei aqui um pino que eu conectei no 5 volts do Arduino. E o amarelo, ele é o pino de dados que envia informação para o servo. Então, puxei esse pino aqui, está ligado aqui na porta 9 do Arduino. E isso é tudo que precisamos. Então, eu tenho ele aqui. Então, se eu mover o meu potenciômetro, você repara que o servomotor acompanha a movimentação nesse formato aí de muito similar, né, muito próximo de 180 graus. Então você pode fazer a posição que você deseja. Então, se você trabalhar com um braço robótico para uma articulação, você tem total controle de onde ele vai ser movimentado. Para dar um outro exemplo, deixa eu desconectar meu Arduino aqui. Eu vou desconectar este servomotor. Pois aqui eu tenho um outro circuito que ele é de um módulo de câmera para o Raspberry Pi, onde você coloca a câmera do Raspberry Pi aqui e ele possui 2 motores servos, o que vai permitir, que vai permitir ele movimentar da esquerda para a direita ou para cima e para baixo. Então você vê que essa combinação de servomotores vai dar essa flexibilidade. Se eu pegar esse motor aqui, o inferior, e conectá-lo no Arduino, então o pino marrom é o ground, o pino vermelho é o 5 volts e o pino amarelo é o pino de dados. E eu ligar o meu Arduino, você repara que eu tenho aqui o meu módulo de câmera e eu poderia controlar a movimentação da câmera com um potenciômetro. Então esse é um exemplo prático de como utilizar o servomotor, né? Então eu tenho a minha base, ó. Repare que eu poderia fazer uma câmera com controle totalmente personalizado e mover a câmera em múltiplas direções. E tendo esse segundo servo, eu poderia também controlar a outra direção. Então o servomotor, ele tem esse formato. Só para finalizar esse vídeo, nós vimos aqui o servomotor, que é o padrão que nós utilizamos, e você também encontrará um outro tipo de servomotor que é chamado de motor contínuo, que às vezes eles falam 360 graus. Então ele tem o mesmo formato de um servo normal, mas em teoria ele não é um servomotor, tá? Ele não possui o potenciômetro. Então quando eles têm esse servo de rotação contínua, ele simplesmente vai rodar para uma direção ou outra, então ele vai atuar como um motor de corrente contínua normal. Então ele não é um servomotor, ele não vai permitir um controle como esse servo padrão, tá? Então tome cuidado, pois esse servo aqui, às vezes você pode comprar por não saber o correto, mas se tiver servo contínuo 360, não é o servo que nós fazemos esse
controle. O servo correto, ele é esse daqui, normalmente ele tem marcado esse SG90 como o tipo dele. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!